Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em 1 João, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Bom, João, quando escreve a sua carta, em muitos dos assuntos que ele trata, um deles ele mistura conhecimento e prática do que conhecemos. Um exemplo disso, 1 João 2,3, João diz: Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Então, um dos pontos que podemos utilizar para saber se realmente conhecemos a Deus é a prática e a obediência aos mandamentos do Senhor. Conhecimento sem prática é inútil, porque não adianta eu conhecer algo e não praticar. E prática sem conhecimento é inexistente, porque eu só pratico aquilo que eu conheço. João completa no versículo 4 dizendo: Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, não adianta apenas falar que conhecemos a Deus e não obedecê-lo. Logo, a prática do conhecimento está interligada ao conhecimento. Eu preciso conhecer a Deus e eu preciso obedecer a Deus. E o versículo onde nós lemos, ele começa dizendo: Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Ou seja, obediência ao Senhor é uma das minhas provas a Deus que eu o amo. Jesus disse em João 14,15: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O verdadeiro amor a Deus, o verdadeiro amor a Jesus, sempre se mostra pela nossa obediência. É muito mais do que um simples falar que eu amo a Deus, é muito mais do que uma pessoa que acaba se tornando hipócrita, que diz que ama a Deus, mas as suas práticas, o seu modo de viver contradiz o que ela está dizendo. O amor a Deus, o expressar o amor a Deus, é obedecendo aos seus mandamentos. Interessante é que ele conclui dizendo que os seus mandamentos não são pesados. Quando eu olho para os mandamentos de Deus e se eu tento obedecê-los, mas eu não amo a Deus, eles se tornam difíceis de ser obedecidos. Eu comparo os mandamentos do Senhor com as minhas vontades, com os meus desejos, e os mandamentos acabam se tornando pesados. Mas quando eu amo a Deus e vou obedecê-lo porque eu o amo, eu não comparo os mandamentos deles com a minha vontade, mas sim com o amor que eu tenho por Deus. Então, quando eu olho para os mandamentos do Senhor e eles acabam me contradizendo aquilo que eu quero fazer, eu não olho para minha vontade, mas eu olho para quem está falando comigo, quem está me direcionando, quem está colocando os mandamentos para que eu obedeça. Então eu vou obedecê-lo por amor, e quando eu obedeço por amor, os mandamentos não são pesados. O salmista no Salmo 119, 47 diz: Tenho prazer nos teus mandamentos que eu amo. Ou seja, a partir do momento que eu passo a amar a Deus, obedecê-lo, seguir os seus mandamentos, são coisas que eu começo a amar, porque eu amo a Deus. Os seus mandamentos são justos, fiéis, verdadeiros, e porque eu o amo, eu vou fazer de tudo para obedecê-lo, para andar nos seus caminhos, para conhecê-lo. Logo, quando eu amo ao Senhor, os seus mandamentos são leves. João está falando que nós precisamos conhecer o Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor, nós passamos a amá-lo. E quando passamos a amá-lo, os mandamentos dele se tornam leves para nós e nós conseguimos obedecê-lo. Não mais com um monte de regras que precisamos seguir, mas por amor àquele que nos chamou. Os seus mandamentos não são pesados. Que nós possamos continuar amando ao Senhor, crescendo nesse conhecimento, para que a cada dia possamos continuar obedecendo ao Senhor. Que Deus te abençoe.